A loucura do site Sola Escritura. Deus inseriu um dicionário na King James de 1611 em inglês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no site Sola Escritura, esse site defensor do Textos Receptos. Olha só o que ele traz aqui, ó. Como encontrar o dicionário embutido por Deus na King James Bible. No caso aqui ele está falando da King James em inglês, tá? Aqui ele vai falar do primeiro passo, certo? Olha só o que ele comenta, ó. Consulte o melhor dicionário de inglês, não de hebraico, aramaico, grego, nunca. Ou seja, você não pode consultar a língua original, você não deve consultar o hebraico, o grego e o aramaico nunca. Você tem que confiar no dicionário inglês, que já é uma tradução do grego e hebraico. Olha só que loucura. A King James de 1611, ela foi baseada num texto grego, certo? A sua tradução depende de um texto grego. Mas esse texto grego não é para você consultar, é para você confiar na tradução de uma tradução. Olha só o que ele vai defender aqui. Ele vai trazer aqui praticamente 5 passos, né? E ele vai mostrando aí como é que você vai encontrar esse dicionário que Deus embutiu na King James Bible. Mas antes que eu comece a comentar sobre essa loucura, né, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de fazer um curso de grego bíblico, hebraico bíblico, do básico ao avançado, eu tenho esses cursos disponíveis, certo? O curso de hebraico está aqui na parte de membros deste canal. Quando você clica, você vai para o nível 2, você tem o nível 1 e nível 2. Nesse nível 2, você tem o curso de hebraico, certo? Que eu estou lá, já estamos terminando o primeiro módulo. Então, caso você tenha interesse, você só vai pagar aí um tanto de R$20 mensais, beleza? Um valor completamente simbólico, tá? E o curso de grego, ele custa R$60 mensais, é um valor também insignificante para um curso de grego do básico ao nível avançado, beleza? Aí nesse curso de grego você tem que falar diretamente comigo, beleza? Aí o meu contato está aqui na descrição deste vídeo. Caso você também tenha interesse na minha matéria de crítica textual, essa aqui, ó, você pode falar comigo também, certo? Essa matéria tem 233 páginas, né? Vamos aí falar sobre a crítica aí, vamos trabalhar bastante texto, né? Bastante variação textuais e vamos aí comentar algumas coisas, certo? E peço que você siga lá a minha página no Instagram, essa aqui, Exegese Bíblica. O link dela está aqui na descrição deste vídeo, certo? Então vamos lá. Bom, vamos lá comentar aqui, né, esses passos, certo? Que ele vai trazer. É o seguinte, aqui ele diz, passo 0, consulte o melhor dicionário de inglês, não de hebraico, aramaico, grego, nunca. Bem antigo, no caso ele está falando, né, para consultar o melhor dicionário de inglês bem antigo. Aí ele diz, ou que, mesmo não sendo tão antigo, sempre registre os sentidos das palavras no inglês elisabetiano ou de em torno de 1600, tá? Aí ele vai colocar aqui, né, as referências. Bom, olhem só o que ele comentou aqui, ó. Não, essa aqui foi uma das maiores bizarrices que eu vi na minha vida. Nunca use dicionários de grego, hebraico, aramaico para tirar dúvidas sobre alguma palavra da Bíblia. Todos os que conheço são falhos. Olha isso aqui, ó. Use bons e antigos dicionários de inglês. E lembre que somente a tradução da King James é perfeita. E ela é seu próprio dicionário embutido, né? Isso aqui tem uma característica muito clara de uma seita. O que uma seita faz? Você tem que seguir a organização
Se você não segue, você é um herege, você é apóstata, né? Existem vários grupos que defendem uma tradução específica. Não, essa aqui é a melhor, você deve seguir ela, né? Ele está fazendo a mesma coisa. Ele quer treinar pessoas para que pensem igual a ele. Como ele pensa que você tem que consultar o inglês, então você tem que consultar mesmo, tá? Esqueça grego, hebraico, aramaico, eles estão errados. Inclusive ele vai trazer exemplos aqui que eu vou refutar ele. Não tem nada de erro aqui, é falácia. E vamos lá, né? Então esse aqui é o passo zero, tá? Consulte o melhor dicionário de inglês. Aí eu quero saber, Deus alertou isso aqui a ele? Só a ele? Você tem o mundo inteiro, aí Deus alerta a esse autor aqui. É isso, né? Pronto. Então tá. Deus, ele falou isso aqui. Onde foi que Deus falou isso aqui? Porque se foi embutido por Deus, Deus tem que falar, né? Se Deus ele inseriu alguma coisa, ele tem que falar em algum lugar. Mas enfim, né? Aí continua. Aí vamos lá. Passo 1. Examine as palavras vizinhas daquela palavra da qual você tem alguma dúvida do significado. Deixa eu botar a minha câmera para aqui. Então tá, você deve fazer o que? Você vai pegar o texto, vai examinar as palavras vizinhas daquela palavra da qual você tem alguma dúvida do significado. Aí ele vai citar Gênesis 10, 18. E ele usa aqui essas duas palavras, essa aqui e essa aqui em inglês. Aí ele diz, que significa aqui, ó, esse termo? Esse termo significa o quê? Aí ele diz, a palavra vizinha, aí ele cita aqui, esclarece que essa palavra aqui é um reforço, uma ênfase ao verbo espalhar. Dicionários esclarece que significa longe, muito longe, largamente além das fronteiras. Aí ele usa a LTT, né, que foi uma tradução feita por ele mesmo. Aí ele diz, largamente se espalharam, né? Ó, largamente espalhada, certo? E aqui ele vai pegar esses dois termos, né? Esse aqui e esse aqui, para trazer ali uma ideia. Bom, eu quero saber onde é que está a ideia de que foi Deus que inseriu isso aqui. Porque isso aqui você encontra em dicionários em hebraico. Olhem só, vamos lá, ó, tá? Aqui, ó, o dicionário, né, de Brown, Driver e Briggs, né, ele vai trabalhar essa palavra hebraica. Aqui ele vai falar, né, onde ela aparece em vários textos, e aqui ele coloca ó, Gênesis 10, 18, que é o texto que ele cita. Olha só o que o dicionário traz, ó. Essa palavra aqui, como vocês podem ver, está aqui, ó. Olha aquela aqui, ó, que ele coloca, certo? Aqui, ó. Ou seja, o que isso aqui tem a ver com Deus inserir um dicionário nessa Bíblia? O que isso aqui tem a ver, né? Porque isso aqui você encontra em dicionários de hebraico, como eu mostrei aqui, certo? Aí você tem o outro, né? Esse aqui é o de William Holiday, certo? Aqui ele vai trabalhar, ó, esse termo aqui, ó. Aqui, ó. Gênesis 10, 18, certo? Ou seja, William Holiday está falando de nações dispersas, nações espalhadas. Logicamente, se uma nação ela é dispersa é porque ela é longe, né? Uma coisa óbvia. Então quer dizer, se você traduz dessa forma aqui, ou como você quiser aqui, sabe, não vai mudar nada, né? Aqui o sentido continua sendo o mesmo, mas veja, essa expressão aqui que ele comenta aqui, ó, está no próprio léxico de Brown em hebraico, que ele disse que não era para nunca consultar, tá? Mas está lá a mesma coisa,
certo? Mas, né, tudo bem. Aí ele diz, passo 2. Examine todas as palavras no verso que tem a palavra da qual você tem alguma dúvida do significado. Por exemplo, aqui, né, aqui ainda está esse comentário, né? Deixa eu baixar aqui um pouco. Aí vai dizer, por exemplo, essa palavra aqui, ó, aí ele vai citar Gênesis 49 e 17, tá? Aí ele cita esse termo. Que significa eider, né? Eu acho que é assim, né? Aí ele diz, a palavra próxima, serpente, que é essa aqui, né? Serpente, esclarece que eider é algum tipo de serpente. Tá, ok, está certo. Aí eu pergunto, o que isso aqui tem a ver com Deus? O que indica que foi Deus que inseriu isso aqui? Porque isso aqui você encontra em um dicionário hebraico, cara. Olha, eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o léxico de William Holiday. E aqui, olha o que ele diz, ó. Kind of snake, né? Kind of snake. Tipos de cobra. Tipos de cobra, né? Aí ele diz o que? É algum tipo de serpente. O dicionário de hebraico de William Holiday está falando a mesma coisa dele. Em Gênesis, aí ele cita aqui ainda, ó, Gênesis 49, 17. É exatamente o texto que ele cita aqui, ó. O que isso aqui tem a ver com Deus? Falem para mim, né? Um tipo de serpente. Todo dicionário fala isso. Bom, eu não sei de onde foi que ele tirou que isso aqui é uma ideia de Deus, né? Eu acho que é isso aqui, porque por esse título aqui, né, como vocês podem ver, como encontrar o dicionário embutido por Deus na King James Bible. Como encontrar? Então ele vai dar passos, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver com Deus, porque você vai encontrar em léxicos aí em hebraico, como eu já mostrei aqui. Passo 3. Examine também um ou dois versos anteriores e um ou dois seguintes ao verso da palavra da qual você tem alguma dúvida do significado. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, né? Aqui ele vai pegar esse texto de Gênesis 17, 10 e 11. Aí ele vai usar aqui esse termo, né, tal. Aqui ele diz, que significa aqui esse termo? Qual é o significado desse termo no verso 11? Aí ele vai dizer, a palavra, ele cita ela aqui, essa aqui, do verso anterior, no caso o versículo 10, esclarece que essa palavra aqui, ó, significa entre, que sabemos que significa no meio de dois espaços, dois tempos, duas situações, etc. Aí ele cita a tradução dele, entre mim e vós. Se você consultar as próprias traduções em português, elas já fazem isso. O que isso aqui tem a ver com o dicionário inserido por Deus na King James? O que Deus tem a ver com isso? Isso aqui é uma coisa que os dicionários tratam. Eles falam isso aqui. Pegue aí qualquer tradução em português, você vai ver isso aqui. Eu só consultei em 3. Tá a mesma coisa aqui. Não tem novidade nenhuma. Certo? Então, eu não sei de onde foi que esse cara criou essa ideia de que isso aqui é um dicionário embutido por Deus. Eu não sei, né? Mas enfim, vamos continuar. Aí, né? Passo 4. Leia todo o parágrafo ou capítulo, não apenas o verso isolado. Aplausos. Aplausos, né? Isso aqui a gente encontra, né, em qualquer manual de exegese. Isso é uma regra da própria exegese. Bom, mas continuando, né, que ele vai
citar o texto de Gênesis 8, 1 a 5, e ele usa aqui vários termos em inglês, né? Aí ele vai e diz o seguinte, ó, que o que significa essa palavra aqui, ó? Acho que é to'ebeit, né? Eu não sei bem pronunciar o inglês, tá? Ele é muito ruim mesmo. Eu consigo compreender, mas eu não consigo pronunciar bem, tá? Então aqui ele usa esse termo, aí ele diz: a inteira passagem responde, pois deixa claro que é algo como se abater, ser baixada, ficar mais baixa, diminuir, minguar. Nossa, gente, ninguém sabia disso. Isso aqui está nas traduções em português. Aí o cara, ele quer espiritualizar um dicionário que Deus inseriu, sendo que isso aqui está em todo lugar. Consulte qualquer dicionário hebraico, pegue esses termos aqui e faça uma análise. Aí ele fala aqui, né? Todos os dicionários dão essas palavras que enfatizamos sentidos em comum, como ebet, foram diminuídas, foram abaixadas, minguaram. Nossa, ninguém sabia disso, né? É uma novidade. Cara, é uma coisa, sabe, que eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o que Deus tem a ver com isso aqui? As traduções em português já fazem isso aqui. Bom, vamos continuar. Aí, olha o passo 5. Não, esse passo 5 aqui foi a pior coisa que ele comentou aqui. Ele vai dizer assim, ó. Passo 5. Passo 5, né? Se ainda restar qualquer dúvida sobre uma palavra da King James em inglês, veja de qual palavra hebraica, aramaica, grega ela foi traduzida. Depois ache cada ocorrência da palavra. Rogue a Deus que o ensine e oriente. Prometa que deseja seguir seu ensino e orientação, mesmo que contrarie os pensamentos seus e de sua denominação. E depois gaste muitos minutos ou algumas horas examinando cada ocorrência da palavra X, né, em toda a Bíblia King James. Ou seja, você vai ter que examinar a ocorrência, né, daquela palavra que você está lendo na King James, em toda a King James, tá? Não é só em algumas partes, não é só naquele contexto, é em toda ela. Olhem só pode ser esta Bíblia, a King James, e ela de longe sobrepuja todos os léxicos, dicionários, gramáticas e comentários. Ou seja, a Bíblia King James de 1611 em inglês está acima de léxico, está acima de gramática, está acima de dicionário, está acima de comentário, está acima de tudo. Olha que bizarrice, o cara comenta. Aí ele continua. E em cada contexto diferente, veja como a palavra X foi traduzida pela infalível e perfeita King James. A partir disso, você tem o veredito final que encerra o assunto. Ponto final. Meus parabéns, meu caro. Dá para ver perfeitamente o nível da sua análise em tudo isso aqui que você falou, que não tem nada a ver com Deus. A gente encontra em dicionários hebraicos. Eu mesmo consultei aqui todos que eu tenho, todos, nada de novo aqui, não tem nada de, sabe? Bom, aí ele vai citar, né, a pior bizarrice, a pior análise que ele fez de um termo. Olhem só. Por exemplo, Strong dá a seguinte definição desse termo aqui, ó, mimetes, né, que é uma palavra grega que aparece ali em 1 Coríntios 11:1. Aí ele diz: isto é, ele vai citar aqui, né, de 10 volumes, tal. Pronto. Aí ele diz: substantivo masculino significa imitador, segundo o Strong, tá?
Beleza, até aí ok. Aí ele vai dizer assim, ó, mas na tradução de vários versos, tais como 1 Coríntios 11:1, isso seria um erro tremendo, pois há dicionários que dão a imitador sentido tais como de um hipócrita, desonesto, falsificador, fraudador, através de enganosa e falsa imitação, não é? Veja, falsa imitação. Nas décadas de 60 e 70, o sonho de todo graduado era uma caneta Parker 51, cara, mas que durava toda uma vida. E minha avó me deu uma de presente, sem saber que era uma imitação, e ela só durou 4 ou 5 dias. Olhem só o tipo de comparação que ele fez de uma tradução de um texto específico dentro de um contexto específico com essa coisa de uma caneta. Uma coisa é um objeto. Eu tenho aqui essa garrafa. Uma coisa é alguém fazer uma imitação e dizer que essa imitação é original, certo? Mas aqui você pode falsificar, porque você pode pintar, você pode colocar aqui, ó, este nome, né, e tal. Então, quer dizer, você pode falsificar algo, certo? Ou exemplo, você escreve algo, eu copio e digo que eu escrevi. Isso é falsificação. Eu estou falsificando o escrito de outra pessoa para dizer que é meu. Então, é uma imitação, né? Num caso ali, fraudulenta. Aí ele diz, ó, sede vós seguidores, é seguidores e não imitadores. Aí ele diz, portanto, o dicionário de Strong está errado. Sempre continuemos somente com a King James, nunca importam mil dicionários e léxicos de hebraico, aramaico, grego. Nunca perca tempo procurando o texto massorético e o texto receptos. Depois, estudando em gramáticas, dicionários e léxicos de hebraico ou grego. Tudo o que você precisa é basear-se somente na King James. Olha só, né? Característica de uma seita. Você só precisa fazer isso, você tem que seguir a minha orientação, você só precisa fazer isso aqui, olha, você só precisa ler essa Bíblia, essa é a melhor, e tal, e tal, e tal, e continua, né? Ele diz, sob a orientação do Espírito Santo, e comparar escritura com escritura, e se quando necessário procurar auxílio no Oxford. Peraí, Oxford English, o dicionário em inglês, bem antigo, que ele vai também falar, né, tal. Aí diz, em português usamos a ACF 2011 ou a LTT e prefiro o dicionário de Aurélio. Rapaz, o cara prefere o dicionário de Aurélio, meu irmão. Vocês viram isso aqui? O dicionário de Aurélio mais antigo, mas gostaria de examinar o novo dicionário compacto da língua portuguesa de Antônio de Moraes Silva, 1823, né? O cara que ele diz que prefere o dicionário de Aurélio, meu irmão, esse cara aqui, ele vai ser levado a sério por quem? Diga-me, quem vai dar moral a esse cara, a isso aqui que ele está falando? A Bíblia foi escrita originalmente em inglês, em hebraico, né, grego ali e tal. Mas você tem que fazer a sua consulta num texto que já é uma tradução. Ou seja, a sua análise tem que partir do pressuposto do inglês, que já é uma tradução do grego e hebraico. Se esse comentário dele fosse levado a sério, ele teria problema com a própria King James, que a King James, antes dela existir, ela se baseou em quem? Num texto grego, num texto hebraico. Os tradutores, que se não me engano foram tanto de 47, né, 50, né,
Eles usaram dicionários de que língua? Eita, foi do grego, gente, do hebraico, né, ali tal, né? Os caras usaram dicionários de grego e de hebraico. Aí vem isso aqui e diz que é para você não fazer isso. Para essa tradução ser perfeita, o dicionário grego e hebraico também teve que ser perfeito. Por quê? Porque como é que você vai fazer uma tradução perfeita para uma outra língua se os dicionários daquela língua fonte eles não são bons? Imagine, né? Cara, isso é uma bizarrice. Aí ele fala aqui, ó, o dicionário de Strong está errado. Se você consultar qualquer léxico, qualquer um, Strong, Vine, qualquer um, olha só, eu tô aqui com o léxico, tá? Domínios semânticos, né? Ele vai falar aqui na página 453, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Cadê? 453, aqui, ó. Ele cita, né, esse termo, aí ele fala assim, ó, alguém que imita outra pessoa, alguém que faz o que outros fazem. Se o cara está imitando o outro, está imitando o que o outro está fazendo, ele é o quê? Me diga, ele é um hipócrita? Ele é um desonesto? Cara, tudo depende de contexto. Olha só isso aqui que ele comenta, ó. Isso seria um erro tremendo, pois há dicionários que dão a imitador sentido tais como de hipócrita, desonesto e falsificador. Como é que alguém em sã consciência vai dar qualquer significado desse nesse contexto aqui? Se Paulo está falando, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo está imitando Cristo e a pessoa vai imitar Paulo, como é que a pessoa vai ser hipócrita, falsificador ou qualquer outra expressão que você tenha? Tudo depende de um contexto. O termo seguidores, ele pode ser também dentro de um contexto errôneo. Entende isso? O termo seguidores em si, ele é restrito só para seguir o que é bem? Não, né? O pessoal lá do, se não me engano, Apocalipse 11, né? Ali mostra que o pessoal ali seguiram a besta. E aí? Entende? É uma coisa tão simples, tão fácil de você resolver. O cara faz o maior, sabe, o maior malabarismo para comentar algo tão simples, falando que a expressão imitadores está errado, sendo que a expressão imitadores aqui está dentro de um contexto de fazer o que o outro está fazendo. Se eu estou fazendo o que o outro está fazendo, logicamente, evidentemente que eu estou seguindo essa pessoa. Então, assim, é um comentário de uma pessoa que parece que ela não sabe, tá? Que ela não sabe avaliar palavras dentro de um contexto. Olha como é que a pessoa faz um comentário desse. A palavra imitador tem sentidos como de hipócrita e tal. E daí? E daí? E isso vai depender do contexto, criatura. Isso não depende do termo em si. Porque imitador, eu estou fazendo o que o outro está fazendo. Eu estou imitando ele. Se alguém está fazendo algo bom e eu estou imitando, isso é ruim? Óbvio que não. Eu estou seguindo os passos daquela pessoa. E nesse contexto aqui, nenhum leigo iria comentar isso aqui. Dizer, olha, a palavra imitador, viu, está errada. Porque a palavra pode ter isso e isso de sentido. Ela pode ter o que ela quiser. O que define o sentido de algo é o contexto. Não, mas tem que colocar aqui, gente, seguidores, viu? Porque senão está errado. Ainda diz que o dicionário de Strong está errado. Não está errado. Errado está a sua análise.
Agora eu compreendo o porquê ele comentou isso aqui, ó. Aqui, ó. Que ele vai dizer, né? Nunca use dicionários de grego, hebraico, aramaico para tirar dúvida de alguma palavra da Bíblia. Todos os que conheço são falhos. Aí, quando eu li isso aqui, eu compreendi, né? A sua análise está completamente equivocada em cima de um termo e acusa o dicionário de estar errado. Não, eu imagino os erros que você encontrou nos léxicos, viu? Nossa, eu imagino. Eu acho que deve ser um pior do que o outro. Não é possível, né? Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí e acredito que vocês riram, né, também aí, porque isso aqui não dá para ninguém levar a sério. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, grego, e esse grego e hebraico deu origem à tradução que ele defende, mas ele diz que não é para usar grego ou hebraico, sendo que a tradução dele veio dessas línguas. É muita loucura. Não tem como levar um cara desse a sério. Não tem como. Infelizmente, né? E o pior é que engana leigos. As pessoas repetem isso aqui, né? Infelizmente. É muito triste. Mas enfim, vamos continuar trazendo refutações contra essas falácias. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.